Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. É uma honra, um prazer voltar a casa. Como é bom. Um ano longe, aí você vem, você vê a família. Tão bom assim, né? Ser recebido com amor, com carinho. Que as pessoas lembrem de você, tenham um carinho por você. Isso é importante, isso é família. E família é algo que hoje está sendo, sempre foi atacado pelo inimigo, né? Porque é o projeto de Deus para nós. Quando Deus cria a humanidade, quando Ele cria o mundo, Ele pensa no homem e na mulher, participando dessa criação, dessa formação da família. E nós somos chamados a viver em família. Não somente uma família biológica, mas também uma família espiritual. Porque não importa onde esteja reunido o corpo de Cristo, todos os rincões da terra, aqui na Espanha, Portugal, Estados Unidos, não importa onde, talvez nesse momento ou mais tarde se reúna a família espiritual de Deus. O que importa é o amor que nos une, é esse compromisso e essa fidelidade ao nosso Pai, a Jesus, que, como diz a palavra, é o cabeça da igreja. É aquele que conduz a igreja na vontade do Pai. E é uma honra, um prazer, outra vez, estar aqui. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. O Espírito Santo colocou no meu coração 2 textos. Eu vou ler primeiro e depois a gente vai compartilhar algumas coisinhas. Está em Lucas 22, o primeiro texto, dos versículos 7 ao 13. E diz assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, presta atenção aqui, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. O outro texto está em Atos 9, do 10 ao 12, e diz assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando e numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Foram esses 2 textos que o Espírito Santo colocou no meu coração, não para falar da celebração da última ceia, nem para falar da oração que Ananias fez quando ele impôs as mãos a Paulo e Paulo recobra a visão. O tema que o Espírito Santo colocou no meu coração tem a ver com o Deus que nos guia. E um Deus que nos guia nos detalhes. Um Deus que me guia nas pequenas coisas que acontecem
ao meu redor. Talvez você pense que Deus tem outras coisas importantes para fazer, que Deus tem os olhos postos com mais cuidado sobre a vida do seu líder, sobre a vida do prefeito, sobre a vida das autoridades. Talvez você pense que para Deus aqueles que estão em posições de destaque são mais importantes do que você. Porque talvez você creia que você é tão pequeno e tão insignificante que os olhos de Deus não estão postos sobre a tua vida. Talvez você pense assim. Talvez as coisas que passam no seu dia a dia, esse choro que você faz no quarto fechado, essa sensação de solidão humana, porque hoje em dia vivemos um mundo todo arretreado, todo corrido, as pessoas não têm tempo para parar, para sentar, tomar um copo de água com tranquilidade, é tudo corrido, é tudo rápido, é tudo assim, uma velocidade tremenda. A gente tem tantos mecanismos de distração ao nosso redor que a minha geração não teve na mão. Então a minha geração foi uma geração mais tranquila. A gente não tinha na mão uma distração tão fácil de usar. A gente tinha tempo para jogar bola na rua. A gente tinha tempo de sentar na calçada e contar coisas um para o outro, do nosso dia a dia, para rir, para chorar, para brigar, para se desentender, para fazer as pazes. A gente tinha tempo de convivência. Hoje as pessoas sentam numa mesma mesa, elas estão mais perto daquele que está lá do outro lado do mundo do que daquele que está sentado do lado dela na cadeira, do lado dela. Vocês sabem do que eu estou falando. E talvez tudo isso faz com que você pense que Deus age da mesma maneira, sem tempo. Deus tem tantas coisas importantes para pensar. Nos piratas que estão aí no Mar Negro assaltando os barcos, a guerra da Ucrânia. Deus tem que pensar na guerra de Israel. Deus tem que pensar nos políticos corruptos que estão destruindo nações e povos. Deus tem que pensar naquele que está fugindo da fome da África, daquele que está fugindo da guerra. A gente pensa que muitas vezes Deus não tem tempo para olhar para a nossa vida, nossa individualidade, nossa pequenez. Às vezes a gente pensa que Deus não tem tempo para ter esse olhar de amor. E a gente se esquece que nós somos parte de uma família de Deus. O nosso Pai é Deus. O cabeça da igreja é Jesus. Você não está sozinho. A força da igreja, aquele que limpa a igreja, é o Espírito Santo. O Deus que guia a igreja. O Deus dos detalhes. O Deus das pequenas coisas que ninguém vê. O Deus que disse aos seus discípulos: vão ali. Olha os detalhes de Deus. Um homem carregando um pote de água. Vocês vão encontrar um homem carregando um pote de água. Vocês vão seguir esse homem. Deus de detalhes. Deus que guia com segurança o seu povo. Faz isso aqui. Quando você vê o homem com pote, vai atrás dele. Ele vai te levar numa casa. Aí quando você chegar na casa, você vai fazer a seguinte pergunta:
a seguinte pergunta, tem que ser essa pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Detalhe de Deus, certeza de Deus, clareza de Deus, para não trazer confusão na vida, para não trazer possibilidades que não vêm de Deus, clareza de Deus. Pergunte assim: onde está o salão onde eu vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Onde está? E a primeira coisa que eles falaram antes de perguntar do salão, veja bem, o mestre pergunta. Seguramente esse homem conhecia Jesus. Era um servo de Deus. O mestre pergunta: onde está o salão que a gente vai comer a ceia? E ele vai mostrar para vocês, veja bem, antes de acontecer, Jesus está dizendo, ele vai mostrar para vocês, é a certeza, um salão amplo, e aí vocês vão preparar a ceia, não é em outro lugar não, é nesse salão amplo que esse homem vai mostrar para vocês, e vocês vão seguir um homem carregando um cântaro de água. São essas orientações específicas de Deus para as nossas vidas. Isso significa, irmãos, que Deus não está ocupado, que Ele não possa tratar com você na sua individualidade e direcionar a sua vida na vontade dEle. Ah, Soninha, mas eu não tenho dom de música, eu não sou pregadora, eu não sou líder, eu não sou... Você é filho. Você é filha de Deus. Quando você veio nesse mundo, Deus escreveu uma história da sua vida. E o desejo e o anelo de Deus é que você cumpra o propósito, que você siga a guiança do Espírito Santo nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. É que a gente está tão distraído com as coisas da vida que a gente não tem tempo para observar como Deus está falando. É por aqui. É por aqui, é por aqui, é por aqui. A distração é tão grande nessa geração que nós somos incapazes de ouvir a voz de Deus nos guiando. E a gente vai pegando qualquer caminho, a gente vai fazendo qualquer coisa, a gente vai tomando decisões sem receber a orientação de Deus, porque Deus é exato no que Ele diz. Vai por aqui, faz assim. E vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E no segundo texto é maravilhoso. Eu vibro. Deus falando com Ananias. Chamando Ananias pelo nome. Talvez você esteja orando na sua casa, irmãozinho. Irmãzinha, eu sei que não se sente ninguém. E Deus fala no teu coração. Você fica, vai, que isso? Deus te chama pelo nome. Deus fala com você. Vai ali, Ananias. Você vai fazer isso. Veja bem os detalhes. Ai, Senhor, maravilhoso. Ele chama Ananias e Ananias responde: eis-me aqui, Senhor. Essa geração não está respondendo Deus. Deus tem chamado pelo nome, está todo mundo distraído. Deus está chamando fulaninho, Maria, José, Ricardo, Sônia. E nós não estamos muitas vezes respondendo: Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor precisa de mim? A gente está tão ocupado com as coisas do mundo. Tem coisas que são importantes sim, irmãos, fazem parte da nossa vida. Mas nós temos que colocar Deus como prioridade e a nossa atenção principal tem que estar em Deus, porque a nossa missão aqui é ser luz do mundo e sal da terra. A tua missão principal não é se tornar um médico poderoso e famoso, aquele excelente no que faz. A sua missão principal não é essa, não é ser um grande advogado, um grande administrador, uma grande assistente social. A tua missão principal não é isso.
Isso é importante, Deus vai te usar como instrumento, isso é secundário. Deus vai te colocar onde Ele quer, Deus vai escrever a história da tua vida se você deixar. O mais importante da tua vida é ser luz e sal da terra, porque quando Deus te levar para a universidade, para você estudar medicina, você não vai se deixar corromper no meio desse povo. Você não vai abrir mão dos teus princípios e valores, apesar de toda a tempestade que se levanta ali dentro. Eu sei porque eu fui para a faculdade. Se você não tem cuidado, eles te lavam a cabeça ali dentro. Eles corrompem os teus princípios e valores cristãos. Eles te afastam de Deus. E o que a Bíblia está ensinando aqui? Ananias responde: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor fala para ele especificamente: vá à casa de Judas, na rua direita, não é na esquerda, nem por aqui, é na rua direita. Pergunte por um homem de Tarso, não é um homem de Chavantes, de São Paulo, de Ourinhos, é de Tarso, chamado Saulo. Não chama José, não chama Antônio nem Joaquim, chama Saulo. E olha que interessante, que maravilhoso, Deus falando para Ananias. Ele está orando e numa visão ele viu um homem chamado Ananias. Que coisa linda e maravilhosa. Deus fala o nome daquele homem para Ananias. Ele chama Saulo e fala para Saulo: o homem que vem orar para você chama Ananias. Ele chama Ananias. E ele vem aqui, ele vai impor as mãos para que você volte a ver. Que guiança de Deus, que Deus de detalhes, que Deus de misericórdia, que Deus preocupado, que Deus fazendo a obra, escrevendo a história da humanidade, movendo os seus servos e as suas servas para cumprir a vontade dEle. Você sabe aonde ele estava levando Ananias? De encontro a um homem perseguidor da igreja, um homem assassino, um homem cruel. E Ananias tinha medo, tanto que se você ler o que está escrito depois, você vai ver que Ananias fala com Deus: Pai, ele é um perseguidor da igreja. Ele está vindo aqui para levar preso e matar aqueles que dizem que seguem o caminho. Olha onde Deus está levando esse homem. Que situação de perigo, de morte real, não é imaginário. É uma perseguição real. Eles estavam matando os cristãos, assassinando os cristãos. Muitos fugiam, se escondiam para salvar a vida. Não é porque é uma igreja covarde, não. A gente tem essa ideia de valentia, enquanto o revólver não está na nossa cabeça. Chamamos aquele que foge de covarde, que não tem valor, que não tem valentia. Você já foi num campo de guerra? Você já foi no campo de batalha? Você já viu tantos serem mortos, assassinados violentamente pela fúria, pelo ódio, pessoas sem amor, sem compaixão, sem nada, sem nenhum sentimento, pessoas frias que matam mulheres, crianças, homens, velhos, adultos, não estão nem aí para ninguém, pessoas sem sensibilidade, sem amor. Era natural que eles fugissem para salvar suas famílias, seus filhos, a sua própria vida. Se escondiam em catacumbas, se reuniam em igrejas, em casas, em lugares escuros às vezes, para louvar e glorificar. Tinham até uma senha para se reunirem, para que ninguém vestido de ovelha entrasse no meio deles. Uma igreja que teve que se proteger para sobreviver em tempos de perseguição. E hoje em dia não é diferente. Nós sabemos de irmãos que têm que ter outras identidades fora, para não serem identificados e assassinados. Não é porque são covardes, é porque têm uma missão.
É porque tem uma missão: levar o evangelho aonde eu e você não vamos. Deus de detalhes, Deus de direção, Deus de instrução. Você não é uma peça esquecida num corpo. Você não é uma pessoa que está passando por esse mundo por passar. Você faz parte de um corpo. Ainda que você seja aquela rosquinha que vai no parafuso, que ninguém vê, é o seu lugar. Deus te fez assim, para que você funcione perfeitamente aí. Porque aí é importante. Porque é aí que Deus te quer. É aí que Deus te quer. Querido, querida, o que é que Deus tem falado com você? Que você não está ouvindo? O que é que Deus está te pedindo? O Rafa falou uma coisa que é verdade. Quantos jovens se estão perdendo por aí? Pessoas que estiveram um dia na casa de Deus, no altar de Deus, servindo a Deus, se perdendo por tantas coisas que não precisa nem falar, que você sabe. Pais, mães chorando no caixão de um filho que perdeu o rumo. Famílias destruídas. Então, querido e querida, você não é insignificante. Você que é pai, você que é mãe, você tem uma missão mais importante do mundo: ensinar o teu filho o caminho que ele deve andar. Viver esse amor que você declara abertamente que você tem por Deus. Que a sua casa seja um altar de adoração. Reconstrua os muros da tua casa, ainda que seja sozinho, você e tua esposa. Levanta as portas queimadas, reconstrói os muros caídos. Defende a tua família no altar de Deus, no altar de oração. Coloca proteção sobre os teus filhos, unge os teus filhos, abençoa os teus filhos, lute pelos teus filhos. Sem briga, sem discussão, sem gritaria, na autoridade que vem de Deus. Isso é importantíssimo. E é importante entender também, eu estou quase terminando, só quero falar mais um trecho que está em Daniel, quando eles colocam aqueles 3 jovens, eles estavam ali na Babilônia. E aí sempre tem aqueles fofoqueiros, né? Eles estavam vivendo o cristianismo ali na Babilônia, sendo fiéis a Deus, não estavam se dobrando diante dos deuses. Eles viviam o cristianismo ali tranquilamente, até que uns fofoqueiros começaram a olhar a vida deles e foram falar para o rei: olha, aqueles jovens ali, eles não estão adorando os teus deuses. Não estão se dobrando diante dos seus deuses, estão vivendo a fé deles, no Deus deles, e não estão se dobrando diante dos seus deuses. E ele chama esses jovens, vocês já conhecem a história, Cedraque, Mesaque e Abdenego. E o rei manda jogar eles na fornalha ardente. É outro ponto que eu quero tocar para você entender, para terminar essa mensagem. E eu quero frisar o que eles falam ao rei. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Olha bem o que eles falaram. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses,
nem adoraremos a imagem de ouro que tu levantaste. Que coisa maravilhosa. Não importa se Deus vai me tirar da fornalha. Não importa o que vai passar. Hoje em dia as pessoas pensam que sabem o que Deus vai fazer. Não, Deus vai me tirar. Deus vai me dar vitória. Porque às vezes a gente entende a vitória como algo de sair de uma situação aqui. Mas a vitória, segundo o que Deus vê, é uma vitória que ela chega na vida eterna. Não é uma vitória só nesse mundo. Então esses jovens nos dão uma lição tão grande, dizendo, olha, meu Deus tem poder para me tirar da fornalha ardente, se Ele quiser. Mas saiba, ó rei, que ainda que Ele não faça isso, seja o que seja, nós não vamos nos curvar diante dos teus deuses. Convicção, amor, fidelidade, obediência. Eu não vou me vender por nada desse mundo. Eu sou fiel ao Deus que pagou pela minha vida, que me resgatou da morte. Eu sou fiel a esse Jesus que morreu no meu lugar. Passe o que passe, aconteça o que acontecer, eu sou fiel a esse Deus, da mesma maneira que Ele é fiel a mim. Eu posso morrer queimado dentro da fornalha. Às vezes as pessoas oram por cura, por milagres, por prodígios, e às vezes a vontade de Deus é o contrário. E as pessoas se afastam de Deus porque às vezes oraram pela cura de um familiar, de um pai, de uma mãe, de um filho, e Deus decide levar essa pessoa. E as pessoas se revoltam. Meu Deus, por que levou? Não vou mais na igreja, porque Deus não curou meu filho, não curou minha filha, não livrou meu pai. Porque Deus permitiu que eu perdesse esse trabalho, eu não vou mais na igreja, que Deus é esse que não cuida de mim, que não está nem aí para mim. A Bíblia não diz assim, ser fiel só quando Ele faz a tua vontade. Você ama Deus, você confia em Deus, você anda com Deus, você está disposto a seguir as orientações do Espírito Santo nos detalhes da vida. Por que eu estou falando isso? Porque o Salmo 23 diz assim, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, tu estarás comigo. A tua vara e o teu cajado me infundirão alento. O que significa isso? Significa que todas as vezes que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu vou sair com vida? É isso que significa? Não. Significa que todas as vezes que eu andar por situações de morte, situações de desespero, algumas o Senhor vai me livrar, mas sabe, não importa. Às vezes a gente olha muito a situação do vale da sombra da morte. A gente está olhando o vale da sombra da morte, mas o salmista diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Esquece de olhar a presença que está com Ele. Esquece de olhar quem está andando com Ele ali no meio da fornalha ardente. A Bíblia diz que um anjo estava ali com eles e o próprio rei viu o anjo passeando no meio da fornalha e ainda que o fogo queimava, não tocava na pele deles. Você já queimou a mão numa frigideira quente? Você viu como fica a pele? E olha que não é um calor altíssimo. A Bíblia diz que eles jogaram fogo ali, um fogo que queimou até aqueles que lançaram a lenha ali dentro, tão quente que estava. E a Bíblia diz que eles saíram dali sem nada. Nada tocou a pele deles. Porque, irmãos, a presença daquele que estava com eles protegia de todo mal. A presença daquele que caminha com você no vale da sombra da morte, ela é mais importante, porque às vezes você vai entrar num vale de sombra da morte e você vai morrer. Mas o importante é essa mão que te guia. Quando você cruza o Jordão e você entra na vida eterna. Na vida eterna. Na presença daquele que você amou e desejou todos os dias da sua vida.
aquele que te conduz pelo vale. De repente ele não vai devolver a tua saúde, ele vai dizer: Soninha, você está terminando a sua carreira. Agora você vai guardar a sua fé. Você vai descansar. Você vai descansar. Onde está, ó morte, a tua vitória? Nós não morremos. Nós descansamos em Deus. Que Deus maravilhoso. Que Deus fiel. Que Deus comprometido com seu povo. Então, querido, querida, você não é minúsculo. Você não é invisível. Eu quero que você lembre cada manhã que os olhos de Deus estão sobre a tua vida. Deus é o único, onisciente, onipotente, onipresente. Os olhos do teu pastor não podem estar sobre todos os membros, porque ele não é Santo Antônio, né? Não está em todos os lugares. Mas os olhos do nosso Pai, aquele que olha a igreja dele, aquele que colocou Jesus como cabeça, ele olha para você. Ele te direciona se você deixa. Ele te guia nos mínimos detalhes. Nas pequenas coisas do dia a dia. Basta você não se distrair tanto com essas coisas do mundo. Olha para Deus. Centra-te em Deus. Tenha um tempo para Ele. Acalma o teu coração. Aquieta. Saiba que Ele é Deus. Fale menos, escute mais. Deleita-te na presença de Deus. Deleita-te na presença de Deus. Coloca-se em pé, igreja. Pode subir, querido. Queria fazer uma oração singela. Põe a mão no teu coração. Fale um pouquinho com teu Pai. Eu não sei o que você está passando, mas Ele sabe, você sabe. Abra a tua boca, fale com Ele. Ó, Paizinho, eu preciso de uma orientação aqui, assim, assim. Essa semana é semana de decisões, eu preciso tomar decisões. Você que é pai, você que é mãe, fale com Ele um pouquinho do teu filho, da tua filha. Do teu cansaço, da tua fadiga, da tua vida. Oh, Paizinho, Ele é tão amoroso, Ele é tão atencioso, Ele está tão preocupado com você, Ele quer te ouvir. Ainda que você vai repetir a mesma coisa 10.000 vezes, Ele está ali te ouvindo, está falando com você, está te orientando, está te curando. Sabe, aí bálsamo em Gileade, se você está ferido, esse bálsamo que desce de Deus está ali à tua disposição. Ai, refrigério, ai, força, ai, ânimo, tudo que nós necessitamos para esse mundo está em Deus. Você não vai achar aí fora, está em Deus. Busca no reino, no tesouro celestial, tudo que você precisa para viver aqui. Pai, escuta a oração da tua igreja. Toca cada coração, Paizinho. Restaura as relações, restaura as vidas. Nós te adoramos em espírito e em verdade. Nós nos deleitamos na tua companhia. Nos derramamos diante de ti. Nós te amamos, Pai.